Queridos amigos, encontro 25 já do nosso grupo de estudos em Direito Falimentar, Recuperação Judicial, parte 5. Hoje a gente fala do Comitê de Credores, que é o terceiro órgão possível, na recuperação judicial, item 1 do caderno, o único da aula de hoje, o Comitê de Credores na recuperação judicial. O comitê é um órgão facultativo da representação judicial, como avisa Fabio Coelho. Ele, ou seja, o Comitê de Credores, deve ser constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral, é o artigo 26 caput da Lei 11.101 de 2005. Se for formado, ou seja, se a opção for pela formação do Comitê de Credores, a composição dele será a seguinte, um representante indicado pela classe de credores trabalhistas, com 2 suplentes, um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 suplentes, um representante indicado pela classe dos credores quirografários e com privilégios gerais, com 2 suplentes, e, finalmente, um representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, também com 2 suplentes. Isso aí foi incluído pela Lei Complementar 147 de 2014. Note você que me assiste que a falta de indicação de representante por quaisquer das classes, não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar com um número inferior ao previsto no caput que eu acabei de ler para vocês. Isso aí está no parágrafo 1º. O parágrafo 2º aponta que o juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente da realização de assembleia, inciso 1º, a nomeação do representante e dos suplentes da respectiva classe ainda não representada no comitê, ou inciso 2º, a substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe. Os próprios membros do comitê escolherão um presidente. Atribuições do Comitê de Credores. As atribuições do Comitê de Credores estão no artigo 27 da Lei 11.101 de 2005. Na falência e também na recuperação judicial, inciso 1º, o Comitê de Credores deverá: letra A. Fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial. Letra B. Zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei. Letra C. Comunicar ao juiz caso detecte violação dos direitos ou prejuízos aos interesses dos credores. Letra D. Apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados. Letra E. Requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores. Letra F. Manifestar-se nas hipóteses previstas nessa lei. E já na recuperação judicial, inciso 2º, então atribuições próprias da recuperação judicial, o Comitê de Credores deverá, letra A, fiscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando a cada 30 dias um relatório da sua situação. Então o comitê ajuda bastante, Letra B. Fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial. Letra C. Submeter à autorização do juiz, quando ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses previstas na Lei de Falências, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial. Uma pergunta didática: e se não houver comitê de credores, Quem que faz as coisas que eu acabei de ler nessa listinha aí? Se não houver comitê de credores, fácil, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer essas atribuições. Isso está lá no artigo 28. Decisões do Comitê de Credores. As decisões do Comitê de Credores serão tomadas por maioria e também consignadas em livro de atas, rubricado pelo juízo, que ficará à disposição do administrador judicial, dos credores e do devedor, é o parágrafo 1º do artigo 27. Se não for possível a obtenção de maioria em deliberação do comitê, o impasse será resolvido pelo administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, pelo juiz, é o parágrafo 2º. Remuneração, dessa vez, dos membros do comitê de credores. Os membros do comitê não terão sua remuneração custeada pelo devedor nem pela massa falida, mas as despesas realizadas para a realização de ato previsto na lei falimentar, se devidamente comprovadas e com autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo às disponibilidades de caixa, é o artigo 29. Outra pergunta: quem não pode fazer parte do comitê de credores? A lei responde, não poderá integrar o comitê de credores ou exercer as funções de administração judicial quem, nos últimos 5 anos,
No exercício do cargo de administrador judicial ou de membro do comitê em falência ou recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dentro dos prazos legais ou teve a prestação de contas desaprovada. Isso aí está no artigo 30 caput da Lei 11.101. Ficará também impedido de integrar o comitê e também de exercer função de administrador judicial quem tiver relação de parentesco ou afinidade até o 3º grau com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais, ou deles for amigo, inimigo ou dependente, é o parágrafo 1º. O devedor, qualquer credor ou MP, poderá requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do comitê nomeados em desobediência aos preceitos da lei falimentar, é o parágrafo 2º. O juiz decidirá, no prazo de 24 horas, sobre o requerimento sobre esses assuntos aí do parágrafo 2º, isso está no parágrafo 3º. Destituição do comitê de credores. O juiz, de ofício ou requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do comitê de credores quando verificar desobediência aos preceitos da lei falimentar, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros, é o artigo 31, caput da Lei 11.101. No ato de destituição, o juiz nomeará novo administrador judicial ou então convocará os suplentes para recompor o comitê, é o parágrafo 1º. Lembra que eu falei que para cada membro do comitê você tem 2 suplentes? É para isso também, tá? Mais um item no caderno, o penúltimo. Responsabilidade dos membros do comitê de credores. O administrador judicial e igualmente os membros do comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa, devendo o dissidente, em deliberação do comitê, consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade, é o artigo 32. Finalmente, assinatura de termo de compromisso. Já falei disso, mas tem que repetir. O administrador judicial e também os membros do comitê de credores, tão logo nomeados, serão intimados pessoalmente para, em 48 horas, assinar na sede do juízo o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes, é o artigo 33. Não assinado o termo, o juiz deverá nomear outro administrador judicial, isso aí está no artigo 34. Volto na aula 26 para continuar estudando recuperação judicial com vocês. Até mais.